ligar o rádio naquela hora, naquela frequência para acompanhar a novela, né? Aí eu estou pensando em fazer isso. E se os estagiários quiserem me acompanhar nesse projeto, a Flaviana e o Wagner, agradeço demais. Que eu acho que pode dar super certo. Assim, que eu tenho procurei alguma coisa na internet, eu não achei ainda muita coisa. Deve ter, né? Mas eu ainda não encontrei. E eu acho que eu acho assim que a maioria dos alunos entra em contato com a obra através da internet, né? Através de resumos. E eu vejo alguns resumos, assim, o resumo é bacana, né? Legal, mas é bom quando que o professor grava, por causa da confiança que o aluno tem no professor, e além disso, quando você vai também fazendo tipo uma resenha junto com o resumo, fica uma resenha, resumo, uma mistura das duas coisas. E é justamente isso que lá no Enem eles às vezes cobram, né? Que não é, geralmente não é o resumo só o resumo, né? É também uma análise da obra. Aí, se o Wagner e a Flaviana quiserem me ajudar com as obras do segundo ano, agradeço demais. Aí, por exemplo, o Guarani, Iracema, que são a prosa romântica, eu acho bem legal fazer isso. Você Tem um fala de pessoal fazer o aqui, quê, já, assim, desculpa te interromper. pode falar. Aí você, pra gente fazer a participação em qual sentido, assim, na gravação das aulas, você diz? Não, entendi. Bom dia, Léo. E aí a gente pode pensar numa maneira, né, de estar divulgando isso uma vez por semana, daí você grava a obra que você quiser. Se você quiser também, não precisa você não é obrigado a participar do projeto. Eu pensei nisso porque eu percebi que esses podcasts estão fazendo muito, tem muita gente escutando, sabe? Tem muita gente colocando lá várias coisas, vários assuntos, e o pessoal escuta mesmo. E aí a ideia não é colocar assim, 40 minutos de gravação de um resumo, por exemplo, que eu acho muito grande. Então a gente pode dividir a obra em 3 partes, uma vez por semana passa uma parte, sabe? Não sei. Aí, se Ah, vocês tiverem tempo, eu acho muito bacana isso. entende? A E gente vai aí, por exemplo, eu quero comentar fazer a isso com o grande. obra, né? No caso. Isso, Entendi. isso. Ah, a gente Vai pode falar, não, ver. vai fazer uma obra. Em vez Sei. de você fazer escrito, que a gente conta muita coisa escrita. A gente Sim. vê análise da obra muito escrita, a gente não vê nada em áudio. E eu acho que áudio tem um alcance maior, porque o menino Ah, coloca no fone de ouvido, vai indo para a escola, e coloca vai ali, escutando, vai né? fazer o Enem. Sim, Aí vai escutando, sabe? Antes de entendi, dormir, escuta. Eu entendi. acho que isso tem um alcance muito maior, sabe? Faz muita diferença. Ah, legal, gostei. Aí eu vou começar a fazer. Se você quiser, tiver alguma obra que você goste e quiser colocar, porque pode ser, não precisa ser nesse segundo ano, pode ser para o terceiro também.
Às vezes você tem uma obra que você gosta muito, e aí você gravaria, baixa, acho que é o aplicativo, grava e a gente colocaria lá no Ah, Spotify. legal, vamos ver isso mesmo. Achei interessante, gostei mesmo. Dá uma pensada aí. Então, gente, Tá vamos bom. começar. Já deu. Léo, está aqui? Ótimo. Então, pessoal, se vocês quiserem falar, é só vocês levantarem a mão, né? Tem aqui agora, levanta a mão. Tem aqui no. Não sei se no de vocês tem, já atualizaram o Meet. E aí nós vamos continuar com a aula que a gente parou na aula passada. A gente estava falando na aula passada, a gente falou do romantismo, né? Que teve o romantismo teve influência dos escritores europeus, né? E a gente falou das características principais do romantismo: liberdade formal, nacionalismo, valorização das manifestações populares, indianismo, regionalismo, personagem linear, né? Ou seja, aquele personagem que não sabe exatamente o comportamento dele, o sentimentalismo exagerado em algumas obras, totalmente emotivo, emocional, né? Via o mundo através da emoção, do coração, subjetivismo, individualismo, a questão do egocentrismo, né? Só eu sofro, só eu tenho dor, só eu. Gente, só uma observação: eu desliguei a câmera aqui porque melhora para vocês aí, vocês escutarem, tá? Então, eu sou a pessoa, ou seja, só eu que sofro nesse mundo, ninguém mais, ou seja, as dores são só minhas. Então, vocês devem conhecer algumas pessoas que são assim, né? Só eu que tenho problema, só eu que tenho sentimentos. Então, isso é o individualismo exagerado, questão da religiosidade, idealização da mulher, do herói, do tempo e do espaço, tudo era perfeito, certo? Então, nada era de acordo com a realidade naquela época. Fuga da realidade, então os românticos, eles não queriam estar nessa realidade de mundo, né? Eles criavam uma realidade para eles, uma realidade à parte, né? Busca pela morte, né? Então depois já vou ler um poema para vocês que fala disso. Pessimismo. E não podemos esquecer novamente que o romantismo é a primeira escola literária que procurou desenvolver uma literatura brasileira em todo sentido, questão da ambientação, questão dos personagens, questão da linguagem, a questão do passado histórico. Então, eu tentava trazer tudo isso para as obras literárias. Então, assim, aí nós tivemos a poesia romântica e a prosa romântica. Eu vou falar primeiro da poesia e depois da prosa, tá? Eu já falei da primeira geração, falei a aula passada, falei da primeira geração, e agora eu vou falar de Gonçalves Dias, da primeira geração da poesia romântica, e vou falar do poema Juca Pirama, né? Então, era considerado uma epopeia, que é um poema dividido em 10 cantos, e um poema, o que é uma epopeia? É um poema que narra uma história de um herói, e esse herói enfrenta algumas dificuldades durante essa narrativa. Só que não é aquela narrativa em formato de prosa, é em formato de poema, tá? Então, o Gonçalves Dias escreveu essa epopeia, que era uma narrativa em forma de poema, em forma de poesia. Tinha rima, estava cheio de rima, tinha ritmo, né? E é isso. Tinha estrofe. Qual era o cenário desse poema dele? A floresta brasileira. Então, a floresta brasileira idealizada, não esqueço nunca, que tudo era idealizado na primeira geração da poesia romântica. Personagens eram os indígenas, né? Eram os timbiras, uma tribo timbira, e a tribo tupi, tá? Então, se vocês pegarem um texto lá no Enem que fala dos timbiras e tupis,
primeira geração romântica, e as características que estavam na obra, né? Então, a questão da bravura, da bravura, coragem, valentia, é o herói realmente idealizado, né? Um herói que não tinha defeitos, um herói que tinha um caráter ímpar, né? Então, a gente vai ver isso. E aí, gente, qual que é o enredo dessa história, né? Um guerreiro tupi é capturado pelos timbiras, por outra tribo, e ele foi condenado à morte, porque as tribos, havia nessas tribos a prática do canibalismo, só que o canibalismo que acontecia, gente, era um canibalismo para comer a carne humana, porque se você comesse o herói que tinha sido capturado, automaticamente a pessoa, o guerreiro que comia aquela carne, ficaria com as características positivas ou negativas daquele guerreiro. Então, se eles matassem um guerreiro corajoso, logo eles teriam coragem, né? Isso era uma tradição entre os indígenas. Então, o que acontece? Quando eles capturaram esse guerreiro tupi, o chefe Tivira pediu para o guerreiro tupi contar a sua história. Aí eu vou ler agora aqui, como ele contou a sua história? Através de um poema. Aí ele começa a narrar a sua história. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, ele está contando para os guerreiros, certo? Ele está contando aqui para os guerreiros. Então, o interlocutor do chefe, do guerreiro tupi, são os guerreiros da tribo Timbira. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante. Observe, gente, as rimas, né? Pujante, errante, inconstante. Porfado, inconstante, guerreiros. Eu nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, ou seja, ele está falando a poema, guerreiros ouvi. Andei em longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas, vi bravos, vi fortes escravos, ou seja, vi pessoas fortes que eram escravos. Destrangnavos calcados aos pés. E os campos calados, e os arcos quebrados, e as piagas coitados, já sem maracás. E os meigos cantores, servindo a senhores, que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, que é inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto, comigo sofri. Aí, olha que observe. Meu pai ao meu lado, já cego quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Que o pai está muito fraco, né? Nós ambos, mesquinhos, de ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. Estavam fracos, conseguiram chegar. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, ou seja, dizei. Então, ele fala assim, o pai dele era fraco, está cego, enquanto ele está preso lá na tribo Timbira, né? Enquanto não chego, ou seja, dizei, eu era o seu guia, na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apanhava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Aí ele vai
contou a história para a tribo Timbira através desse poema. Então, ele contou essa história. Aí, não viu, não guinava, mais forte, mais dava. Aí ele propõe ser escravo. Serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros, não corro, do pranto que choro. Se a vida deploro, também se morrer. Aí ele conta a história, ou seja, para ele não tem problema morrer, né? Mas ele conta essa história. Aí quando ele conta essa história para a tribo Timbira, que é o canto de morte dele, e ele se coloca à disposição da tribo para viver como escravo. O Timbira, o chefe Timbira não aceita isso e ele liberta o Guarani. O Guarani vai, encontra com o pai está lá quase morrendo, só que o pai não aceita essa decisão. Por que o pai não aceita essa decisão? Por conta da tradição. Se ele foi capturado pelo inimigo, então ele tem que morrer pelas mãos do inimigo. O pai não aceita isso. Mesmo o pai sendo cego, estando doente, o pai não aceita. O pai retorna para a tribo Timbira, e para que o filho seja realmente sacrificado, seja morto e seja comido pelos guerreiros timbiras. Quando o pai chega lá, o chefe diz que não aceita. Por que o chefe, na realidade, como ele se comoveu muito com a história do Tupi, ele não aceita e diz que o Tupi chorou, então que o Tupi é um covarde. Se o Tupi é um covarde, se os guerreiros da tribo Timbira comerem a carne do Tupi, os guerreiros dele também ficarão covardes. Então, não aceita isso. Aí o pai, com essa decisão, renega o próprio filho. Tu covarde, tem todo um poema, o pai renegando o filho, e ele fala, tu covarde, meu filho não és. Então o pai renega o filho, ou seja, não aceita essa decisão. Aí o que aconteceu? O filho, sozinho, entra em guerra com a tribo Timbira, e vai lá, luta com os guerreiros timbiras, entra em guerra, ou seja, ele precisa provar para o pai que ele é bravo, que ele é forte, que ele é corajoso, que ele assim, não é covarde. Então ele entra em guerra com a tribo Timbira. Aí o pai escuta essa luta de longe, escuta e percebe que o filho está lutando com muita bravura. Então ele percebe com muita valentia que o filho não é covarde. Aí o chefe Timbira cessa a batalha, para a batalha, e o pai e o filho se reconciliam. Então acaba aí a narrativa, então acaba a história aí. Então o que vocês perceberam nessa minha narrativa? Questão o cenário era a floresta brasileira, exatamente. Quando eu estou contando aqui, gente, de forma resumida, mas ele fala com grande interesse pela terra brasileira. Outra coisa, como o filho Tupi, né, o guerreiro Tupi é corajoso, olha a honra dele, lutar contra a tribo inteira para provar que é corajoso. Olha a generosidade do chefe Timbira em libertar o filho, né, para ir cuidar do pai. E olha, ele fica muito comovido com a história do guerreiro Tupi e liberta-o para ir cuidar do pai. Então, isso também é algo ímpar, porque você prova o caráter, né, tanto do guerreiro Timbira, do chefe Timbira, quanto do guerreiro Tupi. Então, prova que eles têm um caráter ímpar, ou seja, que eles não têm maldade, que eles são perfeitos, né? Então, isso era uma das características do romantismo, sabe? A idealização do guerreiro, ou seja, o guerreiro tinha que ser perfeito. Não é só na questão da força, mas em relação também ao caráter. Eu achei isso muito bacana. Então, a história, esse é o Juca Pirana, é uma obra muito importante da poesia romântica brasileira.
Aí, gente, depois disso, nós temos a segunda, nós vamos voltar agora para a segunda geração do do romantismo. Essa segunda geração do romantismo, tá? Só um pouquinho, gente. Essa segunda geração do romantismo, ela tinha como característica, só um pouquinho, já volto aqui, deixa eu... Ó, eu vou colocar aqui eu quero que você escuta esse poema, Se Eu Morresse Amanhã, eu vou colocar um áudio desse poema, eu quero que vocês escutem, quero que vocês percebam quais são as características desse poema. Agora a gente está entrando na segunda geração da poesia romântica. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos numa triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presente em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce malva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida, que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor do peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então, gente, aqui. Aí, depois disso, eu vou colocar para vocês essa segunda geração romântica. Vocês perceberam o que ela tem, a segunda geração romântica tem de característica? O que vocês observaram das características do romantismo? Qual característica é bem relevante, é bem marcante ali? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar pelo microfone ou pode escrever aqui no chat. Wagner, o que você percebeu? Flaviana, Léo, Yara, Yasmin. Kátia. A exaltação da natureza. A questão, gente, da morte. Amor. Não, estou falando do poema. Se eu morresse amanhã. Esse último, da segunda geração do... Se eu morresse amanhã. Fala muito sobre a morte, exatamente, Léo. Ele fala bastante da morte, a questão do pessimismo, né? Da vida como ela é fugaz. E isso é uma das características da segunda geração do romance. Olha, observe, vamos fazer a comparação aqui, voltar. A primeira geração do romantismo é a chamada, olha a diferença, indianista, geração do indianismo. Então, ele vai falar muito de índio, de guerra entre as tribos, vai falar da floresta brasileira, vai falar dessa bravura, dessa valentia do elemento brasileiro, do herói brasileiro, que era o índio. Então, eles queriam valorizar. A tentativa do romantismo é usar os elementos do Brasil nas obras literárias. A segunda geração, que o Léo falou agora, ele está falando do quê? Ele está falando desse pessimismo, que é a chamada mal do século, ou seja, mal do século, pessimismo, egocentrismo, tristeza profunda, desejo de morrer, e assim por diante. Então, a segunda geração é a geração mais escura
a história do romantismo, né, que é mais pessimista. Além disso, gente, o que tem também, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se é essa mesmo, não. Só um pouquinho. Eu vou colocar para você uma outra... Eu quero colocar para vocês agora, quero que vocês observem, tem uma outra obra, também do Álvares de Azevedo, que chama Noite na Taverna. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa outra... Não sei se vocês já ouviram falar. Já escutaram alguma coisa falar da... Então, essa obra aqui, gente, já é domínio público, chama Noite na Taverna, tá? E essa obra, ela foi escrita em 1878, certo? E elas são contos, são vários contos. Então, por que essa obra também é o marco da segunda geração do romantismo, gente? Por quê? Porque ela inicia, ela é o início seria o início dos romances, né, das narrativas longas, começou aqui. Outra coisa, o lugar que ela passa é a taberna, ou taverna, né? Essa taverna, gente, os personagens se encontram e eles começam a contar, cada personagem conta uma história. É uma história bem macabra. E o narrador, como é que narra? A narração é em terceira pessoa, o narrador chega, começa a contar a história e ele meio que desaparece. Então, a gente tem que estar procurando o narrador nos contos, tá? Então, narração em terceira pessoa. E qual é o conteúdo dessas histórias? É aquelas características macabras do romantismo. Aquelas características que são... Eles falam de incesto, eles falam histórias no cemitério, eles falam da morte, eles falam de paixão pelos mortos, né? Sexo com cadáveres e assim por diante. Então, todas as histórias, traição, não era uma traição comum, era traição da traição, a maior traição de todas, falavam de adultério, ou seja, tudo que não é bem visto pela sociedade, eles contavam nessa história. Então, assim, o narrador, né, existia muita violência também nessas histórias. Então, o narrador está em terceira pessoa, né, e esse narrador, ele que introduz o cenário, ele vai introduzindo os personagens, ele vai introduzindo a situação, só que, como eu falei, daqui a pouco ele desaparece. E aí, quando ele desaparece, aparece outro narrador, né? E que esse outro narrador, às vezes, são as próprias personagens da história. E aí, esse narrador começa a contar a história em primeira pessoa. Certo? Então, assim, existe um narrador em terceira pessoa para introduzir a história, e depois vou voltar aqui que eu esqueci de falar. Nessa taverna é o encontro de alguns amigos. Então, esses amigos, gente, esses seis amigos, esses amigos se encontram nesse ambiente para beber, se drogar, fazer tudo aquilo que naquela época era meio que comum. Então, eles se encontram nessa época, os românticos da segunda fase, eles eram boêmios. Eles bebiam demais, fumavam demais, cheiravam ópio, né, na época, absinto, uma bebida alcoólica bem forte, né, que é 80% do grau alcoólico, né, inclusive Davi tomava o absinto, enfim, uma bebida alcoólica muito forte. Então, eles se drogavam, né, então nessa taverna eles se encontravam e começavam a apresentar, né, essa história, nesse lugar, né, e nesse lugar, essa taverna, era noite, então era uma coisa, não sei se, eu sei que vocês nunca, eu acredito que vocês nunca foram num lugar assim, né,
questão bem escura, clima noturno, vampiresco, tudo escuro, tudo preto, né, tudo escuro naquele lugar, sem a luz direta, e ele se encontrava nessa mesa e começava a contar a sua história, tá? E aí, os personagens eram... Deixa eu voltar. Então, aqui começa. Então, uma noite do século... Volta aqui. Aqui, ó, gente. Aí começa. Só observe aqui um pouquinho da história. Uma noite do século. Bebamos. Só lembrando, todo início da história, gente, tem uma citação. Bebamos. Nem um canto de saudade. Morrer na embriaguez devido às dores. Que importa os sonhos, ilusões desfeitas, fenecem como as flores. Olha, começa. Silêncio, moços, acabei com essas sentilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas, como defunto? Olha a questão do defunto, né? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras, onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Então, eu esqueci de falar. Os personagens, gente, tá? Os personagens da história são Solfieri, Bertrand, Genário, tá? Herman, Johan. Então, esses personagens são os personagens que contam essas histórias. Aí ele coloca: cala-se, Johan, enquanto as mulheres dormem, e Arnold, o louro, cambaleia, adormece, murmurando as canções de orgia de Tchek. Que música mais bela que o alarido da Saturnal. Quando as nuvens correm negras no céu como um bando de corvos errantes, e a lua desmaia como a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que dorme. Que melhor noite que a passada ao reflexo das taças? És um louco, Bertrand. Não é lua que lá em cima vai macilenta. É o relâmpago que passa e ri de escárnios às agonias do povo que morre, aos soluços que seguem as mortalhas do cólera. E aí eles observem, gente, nessa primeira parte que eu li, observe quanta características, né, que fala de morte, fala de defunto, fala de orgia, fala da bebedeira, da boemia, né? Então isso é bem comum nessa obra que é A Noite na Taverna. Observe essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem no início da página. Calai-vos, malditos, a imortalidade da alma, pobre doidos, e porque a alma é bela. A obra também tem a questão do espiritual, gente, tá? Por que não concebeis que esse ideal possa tornar-se lodo e podridão? Então, lodo e podridão, a questão da morte, que a morte faz com as pessoas. Como as faces belas da Virgem morta, não poderia crer que ele morra? Tá? Então, ele vai falando. Isso aqui é uma. Daí tem a segunda. Essa segunda história aqui, como eu falei para vocês, Byron. Lembra que eu falei para vocês que nós tivemos influência do escritor inglês Byron, na segunda geração da poesia romântica. Então, aqui, gente, Solfieri, que conta a história, um dos personagens, e tem a citação do Byron. Aí ele começa. Sabei-lo, Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É o requentar do gozo, blasfemo, que mescla o sacrilégio, a convulsão do amor, o beijo lascivo, a embriaguez da crença. E aí ele vai contando um pouco, ele começa a contar a história dele, tá? Essa história do Solfieri, ele fala de necrofilia, né? Necrofilia
vocês já ouviram falar, também já viram um tempo atrás, até passou na TV, sexo com corpos mortos, né? Então, nessa história, se vocês tiverem interesse, né, vocês podem ler essa história. Então, ele conta essa história. E ela é bem... a gente que não está acostumado com esse tipo de literatura, a gente fica meio que surpreso com a história. Então, eu aconselho vocês lerem. Então, essa história, ele fala da necrofilia. Aí, o Beltrán, gente, tá? Ele fala, na história dele, é a antropofagia. Já ouviram falar em antropofagia? O ato de comer carne humana. Então, nessa história aqui, ele vai falar disso, tá? O ato de comer carne humana, tá? Então, esse conto vai falar disso. Então, por isso que eu falei, cada um deles tinha uma história bem macabra para contar. Horripilante, aquela coisa que se fica meio que arrepiado, né? Quem gosta desse tipo de história, né? E aí ele conta essa história. Aí depois, Genaro. O Genaro, ele vai contar a história da maior traição que já existiu. Então, se vocês tiverem vontade de ler essa história, aí ele começa: Genaro, dormes ou embebede-se no sabor do último trago de vinho, da última fumaça do teu cachimbo? Não. Quando contavas tua história, lembrava-me uma folha de vida, folha seca e avermelhada, como as do outono e que o vento varreu. Uma história. Ele vai contar a história dele, tá? E aí, nós temos daí o Remo. O Remus vai contar da paixão que ele tinha ele tinha uma paixão pela morte, amor pela morte, tá? Então, volta, então, isso também, observem, gente, as características, o que eu quero que vocês observem, as características dessas obras, da segunda geração do romantismo, por isso que era chamado Mal do Século, tá? E aí ele conta essa história aqui. Depois, eu estou só passando para vocês, depois vocês podem, se vocês quiserem ler. E o Johann, observe, todas elas têm uma citação no início. Agora, minha vez, quero lançar também a moeda em vossa urna, e o cobre azul avrado do mendigo, pobre esmola por certo. Aí ele começa a contar. Era em Paris, num bilhar. Não sei se o fogo do jogo me arrebatar. Aí ele começa a contar a história dele, tá? O Johann, gente, ele vai contar a questão do incesto. O incesto também fazia parte, né, do conteúdo da segunda, do conteúdo da obra da Luiz de Azevedo, que é A Noite na Taverna. Então, cada um deles contou uma história. Então, o Johann contou, e essa história do incesto. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, gente? Eu comecei a falar, me empolguei e não deixei vocês falar. Sim ou não? E, eu vou pegar isso aqui depois, eu vou colocar lá no grupo para vocês, quem quiser ler, é domínio público, essa obra, a questão da diagramação está bem boa, fácil de ler, dá para ler no celular, de boa, tá, gente? Então, cada um dos personagens contou uma história Contou uma história. Eu vou agora voltar para o meu slide. Então, cada personagem contou uma história. Então, nessa segunda geração do romantismo, da poesia romântica, na segunda geração da poesia romântica, vocês vão ver muito o conteúdo dessa segunda geração do Álvares de Azevedo falava muito desses conteúdos que a gente viu. Falava da morte, falava da... Ó, eu já coloquei.
Ó, violência, incesto, necrofilia, adultério, antropofagia, emocionalismo exagerado, histórias que se passam no cemitério, espiritualístico, que eu falei, liberdade cênica, corrupção. Então, todos esses assuntos que, no primeiro momento, causam horror às pessoas, eram os conteúdos desses jovens escritores daquele momento histórico. E por que isso estava acontecendo, gente? Por conta que era um momento muito incerto, né? Era um momento muito incerto, no momento da história do mundo, né? E os jovens não estavam meio que aceitando isso, que estava começando mais ou menos o fim da monarquia, começando outro sistema de governo, principalmente na Europa, e as coisas estavam meio confusas, historicamente falando. E esses jovens, isso é a explicação que se dá, eles não estavam meio que sabendo se situar naquele momento histórico que estava acontecendo. Outra coisa, então a maioria desses jovens também morreu cedo, esses escritores morreram jovens, né? Mas eles morreram jovens porque ou já eram doentes, e aí a doença deles acabava se agravando. Os escritores também, gente, não eram só os personagens. Os personagens também viviam no mundo da boemia, mas os escritores também, os donos dos personagens também viviam no mundo da boemia, e acabavam morrendo, né? Às vezes, se eles já eram doentes, acabavam morrendo por conta da vida que eles levavam, muita droga, né? Naquela época, a droga não era as mesmas drogas que hoje, mas existia droga também. Então, aqui, e essas obras que eu mostrei para vocês, faz parte da segunda geração da poesia romântica. Ela também é chamada de byroniana, porque a influência do escritor inglês Byron, ou mal do século. Ela é marcada pelo pessimismo, que eu já falei, e predomínio do egocentrismo, né, subjetividade. Falei para vocês do Álvares de Azevedo, essas duas obras, né, Se Eu Morresse Amanhã, Álvares de Azevedo, e também falei da Noite na Taverna, também de Álvares de Azevedo, tá? Nós vimos dessas duas obras. Vocês querem comentar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver quantas horas. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Flaviana, Kátia, Léo, Yara e Yasmin. Ficaram com alguma dúvida? Eu sou muito detalhista, gente. Desculpa. Aí eu acabo, às vezes, me prolongando muito no conteúdo. Mas eu prefiro que vocês aprendam uma vez só o resto da vida, nunca mais precisar voltar do que está voltando, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão aí? Estão, né? Gente, então aqui, poema de destaques são essas. Depois eu vou colocar isso lá no grupo, Toda Noite na Taverna. Quem se interessar, gente, eu aconselho a ler, para vocês conhecerem a obra, é bom conhecer, tá? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece, que a gente mesmo leu, né? Eu costumo falar assim, ó, quando a gente lê a obra, a gente vai falar a nossa própria opinião, a gente vai fazer a nossa própria análise. A gente não vai precisar de outros analisar uma coisa pela gente. A gente não precisa de outros falarem pela gente. A gente mesmo pode falar daquilo que a gente leu, né? Então, vamos lá. Aí, eu gosto muito também, isso aqui eu vou só introduzir hoje. Aí a poesia observa a direção, né? Primeira geração da poesia romântica indianista, segunda geração pessimista, mal do século, influenciada pelo Byron, né, com todas aquelas características mais pesadas que a gente viu, e deixa eu ver a terceira geração do romantismo, da poesia, a gente já está falando da poesia. A prosa, a gente vai falar daqui a pouco, tá? No próximo aula. Aí a poesia, gente, nós tivemos agora a volta para a poesia mais social. A poesia mais social. Ou seja, enquanto a segunda geração era individual, egocêntrica, né,
os poetas só pensavam nas dores deles próprios, mais fugaz, mais vazia. Aí veio os escritores da terceira geração do romantismo. Aí eles se engajaram numa poesia mais social, tá? E essa é a poesia social libertária. Então, assim, para comemorar, gente, você já pode pensar em questão da consciência negra, racismo estrutural, sexta-feira foi dia da consciência negra. Se nós vamos pensar nisso, né, literatura negra, a gente vai chegar no Castro Alves, tá? Então, o Castro Alves, gente, ele era chamado do poeta dos escravos, tá? E a poesia dele era uma poesia condoreira. O que significaria uma poesia condoreira? Condoreira vem do condor, um pássaro da região amazônica, e ele canta, né? Um canto bem elevado, um canto bonito, cheio de vida, né? Então, o que o poeta dos escravos fez? Então, a poesia dele era para ser declamada, para ser falada, né? Então, ele vai fazer uma poesia por isso que é uma poesia social libertária, né? E era poesia para ser falada em público, em grandes públicos, né? Elevada. E esse poeta dos escravos, ele criou Navio Negreiro. Navio Negreiro é uma obra literária excepcional. Não é só bonita, não, ela é excepcional. Porque Castro Alves, ele conta a trajetória dos escravos desde a África até o lugar de destino, quando eles eram vendidos. Eles falam a situação que os escravos eram vendidos, a situação que os escravos viviam no navio, né? Então, ele conta essa trajetória. E, por isso, assim, é como se fosse uma denúncia social. Isso é muito bacana. E aí, gente, essa primeira, o que eles falam, né? Que essa terceira geração do romantismo, isso é a literatura comparada, que a gente chama. Ela justamente porque ela trouxe essa questão mais social, mais libertária, ela se assemelha muito com a poesia do modernismo. Que quando você chega lá no modernismo, desculpa, gente, quando você chega lá no modernismo, vocês vão perceber algumas características dessa terceira geração da poesia romântica, tá? Você já conhecia um pouquinho dessa literatura, gente? Já tinha escutado falar? Já lembra de alguma coisa do que eu falei? É a primeira vez que vocês escutam falar nessa poesia. Navio Negreiro, Noite da Taverna, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Aloysio de Azevedo, Castro Alves. Hoje está sendo Castro Alves. Querem falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa, gente? Sim ou não? Estou esperando. Vou colocar aqui para vocês bem rapidinho, só para acabar a aula. Vou colocar para vocês, gente, um pedaço do texto do Navio Negreiro. Eu acho que vale muito a pena vocês só conhecer um pouquinho hoje, para a aula que vem eu continuar falando um pouco mais. Eu acho maravilhoso esse poema, bom mesmo, ele é bonito.
Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquietas. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arcar das vibrações marinhas, veleiro brilha e corre a cor dos mares, como roça nas águas indominhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barquinho? Por que foges do cabo e do poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho, brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar.
Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto de borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca-se pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no gantoar. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no gantoar. É um gunga bem falante que dá gosto de tocar. Eu deixei com menininha para ela abençoar. Amanhã às 7 horas.